Eu vou te provar que isso que você chama de sofrimento é só uma projeção da sua mente. Fique comigo e entenda. Meu nome é Wagner Gaspar, sou neuroterapeuta e aqui eu te ajudo a se tornar mais consciente dos seus padrões inconscientes. Existem dois tipos de sofrimentos: o sofrimento psicológico, o sofrimento interno, que é o sofrimento mental, psíquico e emocional, e também o sofrimento que está relacionado ao externo, às coisas que acontecem fora de nós, tá? Podem ser tragédias, grandes catástrofes mundiais, guerras, enfim. Só que o sofrimento que mais acomete a humanidade é o sofrimento criado pela própria mente. Exatamente. Se eu pergunto a você o que é o seu sofrimento, o que você me diria? Ah, o meu sofrimento é porque uma pessoa que eu gostava muito um dia parou de falar comigo, eu fiquei muito mal, enfim. Ok. E quanto tempo você vem sofrendo com isso que aconteceu? Já tem quanto tempo? Ah, não sei, tem uns 5 anos, eu acho. Ok, tudo bem, já tem 5 anos que você está sofrendo com isso. Agora me diz uma coisa. Se você tivesse um Alzheimer, se você perdesse a sua memória, se tudo que está na sua cabeça agora simplesmente desaparecesse, onde estaria o seu sofrimento agora? Silêncio incômodo, né? Porque desaparece. O sofrimento desaparece quando você para de pensar nele. O sofrimento é uma projeção da mente. Esse sofrimento, eu me refiro ao sofrimento psíquico e emocional. Esse sofrimento, ele desaparece quando você não está pensando nele. Tudo o que você chama de sofrimento na sua vida, seja qualquer coisa que você viveu, tá? E eu tenho certeza que isso já está no passado. Quando você pensa nisso, quando você revisita isso, esse sofrimento ele passa a existir quando você lembra dele. Se você não estiver pensando nele, ele desaparece. Então significa que o sofrimento, esse sofrimento psíquico e emocional, ele é uma projeção da mente, ele é uma criação da mente. E aí, eu te faço a pergunta que vai mudar tudo. Como você estaria se sentindo se você não estivesse pensando nessa história que está aí na sua cabeça? Nessa história a que você chama de sofrimento. Talvez o seu sofrimento é uma história de abandono que você viveu, de uma rejeição que você sofreu. Só que faz sentido você continuar sofrendo isso até hoje? Não faz, porque a experiência passou. Você passou pela experiência, ok? Ela passou. E com muito respeito à sua dor, tá? Não estou desmerecendo a sua dor, o seu sofrimento, mas a experiência, o sofrimento enquanto experiência, passou. Quanto tempo foi? Ah, 2 anos atrás? 3, 5, 10 anos? Passou, a experiência passou, só que a lembrança está aí. Se você perde a lembrança, se você perde a memória, por exemplo, o sofrimento vai junto, porque o sofrimento é a memória, o sofrimento é a lembrança. Gente, e saber disso muda tudo, porque quando eu entendo que aquilo que eu chamo de sofrimento, essa historinha na minha cabeça, história é essa que eu acordo com ela todo dia, que eu durmo com ela, que eu faço as minhas refeições com ela, que eu saio com ela. O tempo todo essa história está presente na minha cabeça. Se eu tiro essa história, o que resta? Não há mais sofrimento, porque o sofrimento é a história. E essa história está sendo alimentada com os meus pensamentos todos os dias. Quando eu paro de pensar na história, o sofrimento desaparece. Entende? Então, se você entender que você já não está preso mais à experiência, aos eventos que aconteceram em si, tá? E que ocasionaram o sofrimento, quando você se desapega dos eventos, as memórias ou as lembranças que são associadas ao evento também desaparecem, entende? E aí o sofrimento em questão também desaparece. Você precisa aprender a se desassociar do que aconteceu. Você precisa desapegar do que aconteceu. Você está identificado com a história na sua cabeça, a qual você chama de sofrimento. Quando você deixa a história aí, a história é a interpretação que eu dou ao que aconteceu, tá? Só para deixar claro, essa é a historinha na nossa cabeça, é o significado que eu dou. Quando eu dou esse significado, o sofrimento persiste. Quando eu dou o significado, ele permanece, entende? Se eu entendo aquilo só como um evento que passou, eu não estou dando mais significado. Imagine que você está na estrada e de repente passa uma carreta muito grande e ela é toda branca, sabe? Você não vê nenhuma marca, nenhum nome de empresa nem nada. É uma carreta toda branca. Você vai chamar aquela carreta de carreta branca ou de uma carreta qualquer.
Agora, se essa carreta com essa mesma estrutura, com esse mesmo tamanho, ela tivesse um nome, uma marca, suponhamos que seja uma carreta que transporta esterco, por exemplo, aí você vai saber, é uma carreta que transporta esterco. Entende? Mas sem essa informação presente, aquilo é só uma carreta. E é isso que a gente faz o tempo todo. O sofrimento que a gente vive, ele é alimentado pelo significado que nós damos. O significado é a historinha na nossa cabeça. A historinha na nossa cabeça são só lembranças do evento que aconteceu. Se eu tiro a história, se eu tenho um apagão, por exemplo, se eu perco a memória, a história vai junto, eu não consigo lembrar que eu sofri. Então, isso prova que o sofrimento é um pensamento. Parou de pensar na historinha, a que você chama de sofrimento, o seu sofrimento também desaparece. Fez sentido? Escreve aqui nos comentários, eu desapego da historinha na minha cabeça para ativar a sua decisão. Se você estiver sofrendo muito aí na sua mente com essa historinha que te perturba e te persegue o tempo todo, tem uma mentoria aqui que pode te ajudar muito nesse processo. Nós vamos transformar sua mente em 8 semanas. Basta clicar no primeiro link, onde você também encontrará os meus livros que são digitais e que vai te ajudar muito no seu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Um beijo de luz e até a próxima.